1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, onde são apresentados os deveres da mulher cristã. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, por favor. Está escrito na palavra de Deus assim: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Amém. Quais são os deveres da mulher na igreja? O que a mulher deve fazer para agradar a Deus, para servir a Deus? O que a Bíblia ordena que você, mulher cristã, que confessa servir a Deus, deve fazer? O primeiro dever da mulher que é posto pelo apóstolo Paulo aí no verso 9, é o dever da mulher de se preparar para o culto. Isso é um dever. Você nunca pode participar de um culto de modo despreparado. Assim como o culto deve ser preparado com antecedência, do mesmo modo como os homens têm que se preparar para o culto, as mulheres também devem se preparar para o culto com o mesmo espírito de santidade. E este preparativo da mulher para o culto público começa antes dela sair de casa para ir a uma reunião de culto público, se for o caso. Qual é o dever? Qual é o primeiro dever aí? Ele diz: quero que as mulheres se vistam com decência. Presta atenção, mulher cristã. É seu dever. É uma ordem de Jesus Cristo. É uma ordem do Senhor Deus, dada pelo Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo como um instrumento que ordena que as mulheres devem se vestir como? Com decência. O sentido original aí de se vistam com decência quer dizer se adornem com trajes decentes. Então essa é uma ordem, uma ordenança. Esse é um dever da mulher. A mulher deve se adornar com trajes decentes. Note que a Bíblia não está proibindo a mulher de usar ornamentos. A própria palavra aí, se vistam, significa no original aí, se adornar, se adornem, se embelezem. A Bíblia não proíbe que a mulher use enfeites, que a mulher use adornos, como muitas igrejas proíbem, que a mulher não pode usar brinco, que a mulher não pode passar esmalte. A Bíblia não se importa com isso, pelo contrário. O texto está dizendo que as mulheres se adornem, ok? Porém, se adornem com decência, não é? Que evitem os excessos. Não é porque existem excessos, existe brinco e existe brinco. Não é? Existe unha e existe unha. Então, é disso que a Bíblia está tratando, que as mulheres se adornem com decência. O segundo dever, com decência, com modéstia e com discrição. Então, são 3 pontos. A mulher precisa se ataviar, né? Se adornar com decência, com modéstia. O que é modéstia? Modéstia é moderação. Modéstia é se arrumar de um modo respeitável, sem ultrapassar os limites da decência. Isso é uma pessoa modesta. Isso é a mulher se vestir com modéstia. Mas também nos diz a Bíblia que a mulher deve também se vestir com discrição. A mulher tem que ser discreta. Ou seja, o modo como a mulher se adorna, se arruma, não deve chamar a atenção, não deve destoar das demais. Ou seja, Paulo está nos ensinando, Paulo está ordenando as mulheres cristãs de todas as épocas. Aqui, o objetivo da mulher cristã nunca deve ser o de se exibir.
A mulher nunca deve se vestir para se exibir, usando roupas ou adereços apelativos, com o intuito de chamar a atenção dos homens ou produzir inveja nas mulheres. Uma mulher cristã não pode, não deve agir assim. Por isso existem esses limites para que a mulher ela se vista com decência, com modéstia e com discrição. Quando a mulher não obedece esses requisitos, ela está desobedecendo o mandamento de Deus, está pecando contra Cristo. Está pecando contra Deus. Todavia, não é proibido que as mulheres se adornem, não é? Como muitas igrejas usam proibir. Não é proibido. Não é proibido usar brinco, não é proibido usar anel, não é proibido passar batom, não é proibido usar unha. Você só não pode passar batom e ficar parecendo aquela boca do Bozo, né? Você tem que ser tudo de modo moderado. Você tem que usar esses 3 termos: decência, modéstia e discrição. E é igualmente dever da mulher cristã nunca se vestir como a moda do mundo. Uma mulher cristã nunca deve seguir a tendência do mundo. Sempre seguir esses 3 pré-requisitos: decência, modéstia e discrição. É sempre importante que uma mulher cristã, quando se vista, faça essas 3 perguntas a ela. Essa roupa que eu estou usando é decente? Essa roupa que eu estou usando é modesta? Esta roupa que eu estou usando é discreta? Você entende? O Espírito Santo não está sugerindo que você se vista assim. O Espírito Santo está ordenando que todas as mulheres que confessam ter fé em Deus e em Jesus Cristo, estas mulheres devem se vestir assim, com decência, com modéstia e com discrição. E por que tem que ser assim? Porque as roupas que você usa não apenas cobrem o seu corpo. As roupas que você usa revelam o interior do seu coração. Quando você vê uma mulher expondo o corpo, aquele short curtinho, com as barrigas de fora, o que aquilo está mostrando? Aquilo está mostrando um coração depravado, pervertido, ansiando por perversão moral, chamar a atenção apelativa, sensual, o olhar dos homens, que todos os homens olhem para ela. Isso está mostrando a perversão do coração. Porém, quando você vê uma mulher bem vestida, uma mulher vestida de modo decente, isso mostra que aquela mulher ela tem um coração decoroso. É preciso que a mulher da nossa geração evite os extremos. É preciso que as mulheres cristãs usem o bom senso. A roupa usada por uma mulher cristã deve ser a expressão de um coração convertido e de uma fé guardada numa boa consciência. Você quer saber se a sua roupa está boa? Pergunte: ela é decente? Ela é modesta? Ela é discreta? Se ainda ficar alguma dúvida, sabe o que você faz? Você vai na frente do espelho e olha no espelho e vê. Se você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo te incomodar que aquilo está errado, é porque aquela roupa não é adequada. E esse é um dever da mulher cristã. A mulher cristã tem o dever de zelar por seu corpo. Amém, mulheres? Amém, irmãs? Em segundo lugar, nós vamos ver aí no mesmo verso 9, que é também dever da mulher evitar extravagâncias. Veja, vamos ler o verso 9 todo para nós pegarmos todo o contexto. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Presta atenção no final do verso 9. Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos. Está escrito aí. Paulo está dizendo o seguinte, que a mulher não deve usar adornos extravagantes, adornos caros. Essas coisas não são convenientes para mulheres que confessam servir a Deus. Há pessoas que, inclusive, criticam essas palavras de Paulo,
sob o argumento que ele se opunha à mulher fazer tranças no cabelo. Porque ele cita aqui, né, não com tranças. Porém, não é especificamente sobre as tranças que Paulo está falando. Note a combinação de palavras aí. Paulo diz, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos. Essa combinação de palavras é suficiente para nos mostrar o que Paulo quer dizer. Paulo está ordenando que a mulher cristã tenha cuidado para não cometer o pecado da extravagância. O que é extravagância? Extravagância é tudo aquilo que chama a atenção por se destacar do comum. Sabe o que é uma coisa extravagante? Chama a atenção. Uma mulher extravagante passando na rua, todo mundo presta atenção. Porque extravagância é o oposto do discreto. O padrão para a mulher cristã é o discreto, não extravagância. Paulo está falando aqui, nesse final do verso 9, dessa questão que nós vemos na nossa geração de modo muito acentuado, que é o excesso dos adornos. Não é? Na época de Paulo, as tranças nos cabelos das mulheres era algo muito popular. E era algo muito caro uma mulher fazer trança no cabelo. Não era como hoje, não é esse tipo de trança igual a mãe pega da filha, trança o cabelo aqui em casa mesmo. Não era assim. As tranças eram feitas com pentes incrustados de joias. Haviam ali peças de marfim, broches, vários adereços caríssimos nas tranças das mulheres. Portanto, uma mulher, lá nos tempos de Paulo, quando usava essas tranças a qual Paulo se refere aqui, esse era uma espécie de ostentação de riqueza. A mulher estava ostentando uma trança muito comprida, incrustada de joias. É contra isso que Paulo está falando. Não é? Esse tipo de trança era um artigo da moda, era um artigo de luxo. Era um artigo muito caro e era acessível a poucas mulheres daquela geração. E as mulheres cristãs, mesmo as que tinham condições de ter esse tipo de artigo da moda, a Bíblia estabelece que ela não deve ceder às pressões do mundo. Uma mulher nunca deve chamar a atenção, né? Através da fútil exibição da riqueza exterior. Esse não é o papel cristão. Um cristão nunca deve procurar chamar a atenção das pessoas através da exibição da riqueza terrena. E nós temos que ter isso bem gravado em nosso coração, porque a Bíblia mesmo nos diz que isso é uma coisa mundana, isso é uma coisa que não procede de Deus. Se nós nos lembrarmos lá de 1 João, capítulo 2, verso 15, João vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é essa fútil exibição de riqueza terrena. João diz, isso não é de Deus, é do mundo. Então essa exibição de roupas caras, de joias caras, isso não cabe à mulher cristã. É dever da mulher cristã viver uma vida mais simples, mais modesta, mais discreta. Né? Sobretudo quando nós nos lembramos que o contexto aqui é o do culto público. Você imagina que num culto público há pessoas mais pobres e pessoas mais ricas. Há pessoas com melhor condição, há pessoas de condição mais humilde. Há pessoas vestidas de roupas humildes e às vezes há pessoas vestidas de roupas caríssimas. E é o que Paulo está proibindo aqui. Paulo está dizendo para a mulher, não se atavie dessa forma, nem com tranças, nem com ouro, com pérolas, nem com vestidos caríssimos. Não é do feitio, não é adequado a uma mulher cristã viver usando roupas caras. Porque isso é um conceito apelativo do mundo. Do mundo. E ainda,
Esse tipo de exibicionismo ofende a Deus e ofende a Cristo. Sabe o que mais isso promove na igreja? Quando alguém chega todo adornado de joias e com vestidos caros, isso humilha os irmãos e irmãs mais pobres. Por isso nós devemos sempre seguir a regra da Escritura: decência, modéstia e discrição. Para uma mulher cristã, essa busca insana por beleza e adornos exteriores é algo impróprio. É algo que não serve. É algo que a mulher precisa descartar. E se ela tem algum apego a isso, ela precisa orar a Deus para que o Senhor liberte seu coração. Ok? Até agora nós falamos de coisas que a mulher não pode fazer. A mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar, a mulher tem que se vestir com decência, a mulher não deve usar roupas caras, joias, esse tipo de coisa. Mas qual é o dever? O que a mulher cristã tem que fazer? Preste atenção, leia comigo, por favor, o versículo 10. Ele diz assim: mas, veja, é a continuação, que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Você é uma mulher que afirma servir a Deus? Se você afirma, se você diz, eu sou uma serva de Deus, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, então a palavra de Deus ordena que você se vista não de joias, não de pérolas, nem de vestidos caríssimos. Que a sua vestimenta sejam as boas obras. Esse é o adorno genuíno da mulher. A mulher tem que se vestir de boas obras. É dever da mulher que serve a Deus, que afirma servir a Deus, praticar o que aprendeu no culto público. No culto é onde a gente aprende o que a gente deve fazer, como a gente deve servir a Deus, como nós podemos ser úteis à obra de Deus, ao plano de Deus, e cada um dentro dos papéis que Deus estabeleceu a ele. E há coisas que a mulher cristã precisa fazer, ela deve se vestir de boas obras. Esse é um mandamento do próprio Deus às mulheres cristãs de todos os tempos. Como uma mulher pode se vestir de boas obras? Do que Paulo está falando? O que são essas boas obras que Paulo está dizendo? É claro que nós sempre precisamos ser cuidadosos para não sermos mal interpretados. Não é? Boas obras não salvam ninguém, não é verdade? Então uma pessoa não faz boas obras para ser salva. Não é? Porque a Bíblia já nos diz tão claramente: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, a salvação não vem pelas obras. Porém, é exigido da mulher cristã que ela pratique boas obras. Quais são essas boas obras? Eu procurei relacionar algumas aqui para tentar ajudar as irmãs. Bom, é dever da mulher cristã evangelizar. Isso é um dever. É um dever do homem e da mulher, igualmente. Exercer a autoridade na igreja, ensinar a doutrina bíblica na igreja é tarefa de um homem, de um pastor, de um líder, de alguém que Deus separou e qualificou para isso. Mas é dever da mulher evangelizar, falar de Jesus, pregar o evangelho para as pessoas, não é? Quais seriam exemplos bíblicos de mulheres que fizeram isso? Ontem eu citei a mulher samaritana. Alguém pode dizer, mas a mulher não pode ser pastora, então ela não tem muito o que fazer. Tem sim. Minha irmã, você tem a cidade inteira que você mora para evangelizar. Você tem muito o que fazer. A mulher samaritana evangelizou a cidade que ela morava sozinha. Você pode fazer também. Ah, não, mas eu não vou conseguir evangelizar a cidade toda. Mas... então, pega um bairro da cidade e evangeliza um bairro da sua cidade. Ah, não, mas um bairro para mim também é muito. Então pega um quarteirão. É impossível que num quarteirão você não consiga falar com as pessoas e levar o evangelho para as pessoas de um quarteirão apenas.
Evangelize, leve a palavra de Deus. Faça como Priscila, também no livro de Atos. Uma mulher que serviu o reino de Deus, que pregou o evangelho. Não na igreja, irmão, não como pastora, mas evangelizou as pessoas e trouxeram as pessoas a Cristo. Amém? Então, evangelizar é uma prática que é incentivada que as mulheres pratiquem. Uma outra boa obra que todas as mulheres devem praticar, devem fazer, dê esmolas. Ajude o necessitado. Preste auxílio ao irmão ou à irmã enfermos. Ajude-os. Visite os irmãos que estão em dificuldade. Ao invés de comprar vestido caro e joias, invista os seus recursos em ajudar o seu irmão, em ajudar aquele que está precisando. Se por acaso você tiver alguma irmã doente com dificuldade de limpar a casa dela, você quer um incentivo? Se dispõe a limpar a casa dela. Você estará servindo a Cristo. Vá lá e limpe a casa dela. Há uma pessoa doente, ela não está conseguindo limpar a casa. Você é uma mulher cristã, se vista de boas obras, vá lá e se disponha a cuidar, a ajudar, a assistir. Eu tenho um filho doente, está no hospital. Irmã, você pode cuidar do meu filho para mim essa noite? Não só essa noite, eu vou ficar lá a semana toda. Você precisa se vestir de boas obras. Você tem que fazer alguma coisa. Você precisa se mexer, precisa se movimentar, porque há muito que a mulher pode fazer. Você pode cuidar de alguém no hospital, você pode ajudar, você pode ofertar, você pode doar, você pode trabalhar. Não é? Você deve se vestir não de roupas caras. Você deve se vestir de boas obras. Esse é o papel por Deus dado às mulheres que confessam servi-lo. Por isso, leia novamente o verso 10 aí. Mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Então, olha aqui para mim mais uma vez. Você afirma servir a Deus? Você é uma mulher cristã que afirma servir a Deus? Então, a Bíblia está te dando este dever. Se vista de boas obras. Louvado seja Deus. Depois nós podemos nos lembrar que, em quarto lugar, também é dever da mulher ensinar a palavra de Deus a quem? Aos filhos. Está aqui no capítulo 2, versículo 15. Vamos ler novamente. 1 Timóteo 2,15 é dito: todavia ela será salva, dando à luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Ontem nós falamos bastante sobre este verso, e aqui está revelado o dever da mulher de gerar filhos e o dever da mulher de ensinar a palavra aos filhos que ela gerou. Esse é um dever da mulher. Então a mulher tem muito a fazer, tem muito a trabalhar. E a mais, eu gostaria de ir a um outro texto agora, que está lá na epístola de Tito. Você está aqui em 1 Timóteo, você vai passar 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem a epístola de Tito. É também uma carta escrita por Paulo a Tito. E no capítulo 2, versículo 3, nós vemos também alguns deveres das mulheres. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, convido todos a ler comigo. Está escrito assim: as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos, e a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Então, por uns instantes, vamos meditar no que Paulo escreveu aqui. Observe como o Senhor Deus concede a cada um o seu lugar na Igreja de Cristo. Aqui,
o Senhor está falando da importância das mulheres mais velhas na igreja. Mulheres mais velhas também não podem ser pastoras, também não podem pregar, mas elas têm o lugar delas na igreja. Né? Essas mulheres, as quais Paulo fala aqui, que são mestras do bem e aptas a ensinar as mais novas, essas mulheres precisam ter 4 requisitos. Primeiro, as mulheres mais velhas precisam ser reverentes no viver. Quer dizer, elas precisam falar de modo reverente. Elas precisam agir de modo reverente. Elas precisam assentar à mesa de modo reverente. Em tudo o que elas fizerem, elas devem fazer com temor e reverência diante de Deus. Isso é uma mulher qualificada para ensinar uma mulher mais nova. E graças a Deus, na minha jornada, encontrei mulheres mais velhas que eram reverentes no viver. Mas essas mulheres também não podem ser caluniadoras e não dadas ao vinho. Note que Paulo coloca as duas coisas juntas, não caluniadoras e não dadas a muito vinho. Note que Paulo intencionalmente combina palavras com o uso do vinho, que palavras maliciosas com vinho, porque é exatamente isso que o álcool produz. Quando alguém abusa do álcool, isso destrava a língua e leva a pessoa a dizer coisas inconvenientes. E não é conveniente a uma mulher mais velha que serve ao Senhor que ela faça uso do álcool ou seja dada ao vinho, se demore junto ao vinho, porque isso a desqualifica a ser uma mestra do bem para ensinar as mulheres mais jovens. Veja que em 4º lugar, Paulo diz que esta mulher mais velha, ela tem que ser reverente no viver, não caluniadora, não dadas a muito vinho, mestras do bem, Paulo diz. A palavra mestras aí tem conotação de habilidade de ensinar. Então essas mulheres mais velhas, você vai encontrar muitas vezes mulheres mais velhas que têm a habilidade de ensinar. E quem é que essas mulheres mais velhas devem então ensinar? Quem é que essas mulheres mais velhas têm a responsabilidade de ensinar? Observe aí no verso 4. Para que ensinem as mulheres novas. As mulheres mais velhas na igreja, elas têm a responsabilidade de ensinar as mulheres mais jovens. As mulheres mais velhas devem ser capazes de ensinar as mulheres mais jovens. E qual é o conteúdo deste ensinamento das mulheres mais velhas? O que elas precisam ensinar as mais jovens a fazer? A amar. As mulheres mais velhas têm que ensinar as mais jovens a amar os maridos e amar os filhos. Amar os maridos e amar os filhos. Então, Paulo coloca aqui uma ênfase sobre a questão do amor. Só que você deve prestar atenção nisso, como isso é algo importante de ser entendido e destacado. Paulo está dizendo aqui, nesta carta, que nem mesmo Tito, que era o pastor, era a pessoa mais adequada a ensinar uma jovem senhora como amar o marido e os filhos. Isso é uma coisa que o pastor muitas vezes não consegue fazer. E que Deus colocou na igreja mulheres mais velhas, mulheres sábias, mulheres que são reverentes no viver, mulheres que não são caluniadoras, mulheres que não vivem embriagadas, mulheres que sabem ensinar. E essas mulheres são adequadas, são instrumentos de Deus para ensinar as jovens cristãs a como amar o esposo e seus filhos. Como você deve saber, o amor é o centro da própria religião cristã. O amor é o centro do relacionamento de Deus com o homem. E a Bíblia diz que é este amor vindo do céu que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você é uma mulher cristã, então o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo, como está em Romanos 5:5.
Mas se o amor está no seu coração, por você ter recebido, pela graça de Deus, o amor de Deus, esse amor, então, ele precisa fluir para as pessoas da sua família. Precisa fluir para as pessoas que estão ao seu derredor. É isso que Paulo está ensinando. Que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais jovens a fazer isso, a amar as pessoas que estão ao redor delas. Amar o marido, amar os filhos. E o que mais? Verso 5. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens que elas sejam equilibradas. Ou melhor, a palavra adequada aí é sensatas, autocontroladas, moderadas. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a não perder o controle, a não ceder aos desejos e impulsos carnais. É isso que Paulo está dizendo. É uma mulher mais velha. Eu me lembro, na minha juventude, de mulheres mais velhas que se aproximaram de mim e me deram conselhos preciosos que eu carrego comigo até hoje. A minha saudosa tia Toninha me dava conselhos que eu guardo comigo até hoje. Mulheres idosas que chegavam diante dos jovens e das jovens e nos davam conselhos preciosíssimos. Dentre eles, um era esse: não cedam aos desejos e aos impulsos da carne. Mas aqui, Paulo está falando que as mulheres idosas precisam ensinar as mais jovens a cultivar as virtudes. Esses são pré-requisitos indispensáveis para uma esposa cristã. Uma esposa cristã, ela precisa amar o marido, ela precisa amar os filhos, ela precisa ser equilibrada e ela tem que ser também pura. Pura. O que significa pura? Quer dizer santa, respeitável, recatada. Esse é dever de uma mulher que confessa temer a Deus. Uma mulher cristã, ela zela por sua própria reputação. Você zela por sua reputação? Esse é dever. E as mulheres mais velhas é quem tem a incumbência de ensinar as mais jovens a dizer: seja pura, não se entregue às paixões da carne, não se entregue às impurezas do corpo e da alma. Só que há mais lições que a mulher mais velha deve ensinar às mais jovens. Preste atenção aí no verso 5. A serem também eficientes no cuidado do lar. Veja, a sociedade hoje diz que isso não é papel da mulher. Que isso é uma coisa que o machismo implantou no mundo. Que a mulher não tem que cuidar do lar, coisa nenhuma. Que... Irmãos, a Bíblia ordena que a mulher cuide do lar. Isso é uma ordem divina. Estas vozes que ecoam no mundo exigindo direitos iguais, exigindo que o homem cuide do lar e a mulher saia para trabalhar, isso é a inversão de papéis, tal como Satanás fez lá no Jardim do Éden com Eva e levou aquela família ao fracasso. Quando esses papéis são invertidos, a família, via de regra, fracassa, porque está fora do molde, do padrão, do modo pela qual Deus criou a família. A Bíblia ordena que o marido cuide da mulher e que a mulher cuide do lar e seja eficiente no cuidar do lar. E que seja também bondosa, né? Bondosas, tem aí essa virtude, ou amáveis. Por que Paulo colocou isso aqui? Que a mulher cristã tem que ser amável ou bondosa. E Paulo colocou isso depois do cuidado do lar. Porque nós sabemos, pela própria experiência de vida, que uma mulher, muitas vezes atarefada, com constante trabalho no lar, ela costuma ficar irritada. Eu não sei se é só na minha casa, mas às vezes acontece, né? De trabalho no lar, a pessoa acaba ficando irritada, mas as mulheres mais jovens, elas precisam aprender com as mulheres mais velhas a orar a Deus e a pedir graça para continuar sendo amáveis e bondosas,
mesmo sob a pressão do interminável cuidado do lar. É interminável a tarefa, não é? Por isso que Paulo diz, devem ser eficientes no cuidado do lar, bondosas, e Paulo prossegue, já estamos chegando no fim. Ele diz, mais uma vez a Bíblia diz isso. O que está escrito aí na sua Bíblia? Submissas ao marido. Mais uma vez, a Bíblia informa as mulheres cristãs que a mulher cristã ela deve ser submissa ao marido. Hoje tentam abrandar essa palavra submissão, tentam dar uma outra conotação a ela, mas não tem como você mudar o que Deus diz. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está falando é aquela ordem que Deus deu à mulher lá em Gênesis 3,16. Qual foi a ordem? Por causa do pecado da mulher, lá no jardim, Deus diz, multiplicarei grandemente a tua gravidez, com dor dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, te governará. Ou seja, você vai ter que ser submissa ao seu marido. E preste atenção, eu quero frisar esse aspecto. Do mesmo modo como as mulheres continuam sentindo dor ao dar à luz até hoje, como consequência da queda de Eva, da mesma forma, a ordem divina da mulher ser submissa ao marido permanece em vigor enquanto este mundo existir. Você entende? Mas a sociedade vai gritar, as leis vão se opor, os tribunais vão condenar. Mas essa é a posição da mulher cristã. A mulher cristã vai ouvir continuamente o mundo dizer, não se submeta, direitos iguais. Não, mas qual é a voz de Deus? O que Deus te manda fazer? Deus manda você ser submissa ao marido. E é dever da mulher mais velha ensinar isso também à mulher mais jovem, ser submissa ao marido. E por quê? Paulo nos dá razão aí no final. Por que a mulher precisa ser submissa ao marido? Presta atenção. Para que não se fale mal da palavra de Deus. Escuta, irmã. Mulher cristã, presta atenção. A má conduta de uma mulher cristã facilmente fará com que as pessoas de fora da igreja falem mal da palavra de Deus. Quando uma mulher é insubmissa ao marido, as pessoas de fora da igreja falam mal, blasfemam da palavra de Deus, zombam do evangelho, zombam da religião de Cristo. Diz, mas a Bíblia não ordena que você seja submissa ao seu marido e você não é? Paulo está dizendo, quando a mulher ela não se submete, quando há algum problema, algum desequilíbrio nesse sentido no lar, a palavra de Deus, as pessoas de fora vão falar mal da palavra de Deus. Por isso, se uma mãe cristã, ou se uma mulher cristã, uma esposa cristã, manifestar falta de amor pelo marido, ou falta de amor pelos filhos, ou falta de pureza moral, ou falta de apego ao próprio lar, tem mulher que não tem apego ao próprio lar, ou falta submissão à família. A desobediência da mulher a este mandamento de Deus produzirá efeitos terríveis nas pessoas que ainda não conhecem a Deus, pois as afastará ainda mais de Deus. Você entende, mulher cristã? Que quando você descumpre o seu dever, isso traz consequências severas para as pessoas. Que a Bíblia diz que quando uma mulher ela submete ao marido, está lá em 1 Coríntios 7, mesmo o marido sendo incrédulo, o marido pode ser ganho por ver o procedimento da mulher, por ver a mulher servindo a Deus, sendo obediente a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que serve o Senhor, que obedece a palavra. Mas se a mulher agir ao contrário disso, o que vai acontecer? A palavra de Deus será blasfemada. A gente tem sempre que nos lembrar disso.
Você já percebeu, por certo? As pessoas, elas têm olhos rápidos para buscar as nossas imperfeições. Quando você diz que é um cristão, ou a pessoa percebe que você é um cristão, ela te olha de cima embaixo e procura na sua vida algo para que ela possa desacreditar do evangelho que você crê. Você entende? As pessoas são rápidas ao fazer isso. E quando as pessoas percebem algo errado, principalmente um marido incrédulo, principalmente uma mulher que mora num lar onde há filhos incrédulos, e a mulher ela está vivendo em desarmonia com aquilo que Deus ordena, essas pessoas rapidamente vão blasfemar, vão zombar, vão escarnecer do evangelho. Entretanto, quando a mulher obedece aquilo que a Bíblia ordena, a palavra de Deus é honrada. Deus é glorificado até mesmo por pessoas que ainda não o conhecem. Você entende? Você entende que quando nós obedecemos, as consequências são boas. Quando nós desobedecemos, as consequências são as piores possíveis. Como nós cantamos no início do nosso culto. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Cristo estabeleceu. Eu quero ser fiel ao Senhor. Então obedeça, mulher cristã, as ordens que foram dadas pelo Senhor Jesus. E eu quero fazer aqui a minha conclusão dessa pregação com um trecho de um livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele resumiu muito bem o que eu estou tentando ensinar para a igreja hoje. Num trecho de um livro dele, eu tenho inclusive esse livro aqui, ele escreve que havia um desfile celestial e haviam anjos e santos em volta de uma mulher cuja beleza daquela mulher era quase insuportável. E a princípio ele pensou que fosse Maria, mãe de Jesus. Aquela mulher que os anjos a cercavam e essa mulher, né, de beleza insuportável. Mas então ele fica sabendo que a mulher em questão não era Maria, era Sarah Smith. E quem é Sarah Smith? Quem foi essa mulher? Não é? Sarah Smith, na sua vida terrena, ela vivia como uma dona de casa lá num bairro pobre de Londres. Só que no livro ele escreve isso, né? No céu, ela é tida como uma das grandes. Ela é tida como alguém muito reconhecida no céu. Mas como foi que ela obteve esse status no céu? E ele escreve que a razão disso é que enquanto ela vivia na terra, ela foi a mãe de todo jovem, mulher, menino, menina, cachorro e gato que ela encontrava. Ela amava a todos, ela cuidava de todos. Se fosse um jovem que precisava de cuidado, ela cuidava. Se era um menino que estava precisando de cuidado, ela cuidava. Uma menina. Se era um cão, ela cuidava daquele animal. E ela amava a todos de uma forma que essas pessoas que eram amados por ela eram mais ávidos por amarem os outros. E quando eu li isso, na verdade, isso redefiniu a minha ideia sobre o que significa ser, entre aspas, um grande cristão. Nós às vezes pensamos que ser um grande cristão é estar atrás de um púlpito e pregar para uma multidão. Porém, essa não é a perspectiva bíblica, não é a perspectiva de Deus. A mulher, ela não pode servir a Deus num culto público. A mulher não pode usar um púlpito e ensinar as pessoas. Mas há uma coisa que a mulher pode fazer. A mulher pode se vestir de boas obras como Sarah Smith se vestiu. Você entende? Isso é o que você pode fazer. Você pode fazer o que ela fez. O que ela fez? Coisas simples, cotidianas. Sarah amou. Sarah cuidou.
Sara alimentou. Sara aqueceu quem estava com frio. Sara forneceu abrigo. E Sara certamente pregou o evangelho para todos os que ela encontrou. Seja uma mulher cristã, como ela foi na terra, e você será uma mulher como ela no céu. Claro que o Senhor Jesus nos disse que no céu nós seremos como os anjos, não haverá essa diferenciação entre homem e mulher. Porém, é disso que Paulo está falando, que você se vista de boas obras, que você sirva ao Senhor de todo o coração, que você trabalhe pela causa de Cristo, que você seja pura, seja submissa, cuide bem da sua casa, que você seja amável, equilibrada, se vista com modéstia. Fazendo isso, você está agradando o Senhor, obedecendo a Cristo, adorando o Senhor, e a palavra de Deus está sendo glorificada através do seu procedimento. Por isso, eu chamo as mulheres para que assumam sua responsabilidade. Tudo o que foi pregado aqui é dever da mulher cristã. Feche seus olhos. Convido você a orar comigo. E que a partir de hoje, você seja uma mulher cristã diferente. Senhor, graças te rendemos por tua palavra. Ó quanta instrução recebemos dela, Senhor. Meu Deus, ó quanta luz recebemos no coração. Meu Deus, por conhecermos alguns poucos versículos do Evangelho. Ah, Senhor, graças te rendemos por nos separar, Senhor Deus, e estas coisas, as quais o Senhor esconde dos sábios e inteligentes, tens revelado aos pequeninos. E graças te damos, Senhor, porque assim te aprove. Aprove ao Senhor abençoar estas irmãs, abençoar a todos nós com esta instrução. Pedimos teu auxílio, Senhor, pois sabemos que nem as mulheres, nem os homens, que ninguém pode viver estas coisas sem a ajuda de Deus, sem a graça divina. Nos ajude, Senhor, ajude estas mulheres para que sejam verdadeiramente cristãs. Que as jovens, Senhor Deus, sejam jovens cristãs genuínas, tementes a Deus, puras, sensatas, que tenham temor do Senhor e que se ataviem de boas obras. Que as mulheres casadas sejam submissas aos maridos, cuidem bem dos seus lares, sejam puras. Senhor, é que as mulheres mais velhas possam ter capacidade, serem mestras do bem, para ensinar as mais jovens. E que o Senhor nos ajude a todos, para que o final da nossa carreira, o final da nossa jornada, ó Deus, seja vê-lo face a face, seja entrarmos nas moradas eternas, porque este é o desejo, o anseio. Para isso, Senhor, trabalhamos e lutamos. Temos um alvo, que é chegarmos na eternidade. Nos ajude, nos concede a tua graça. Nós oramos e adoramos o teu nome, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.